Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da primeira parte, denominada Ciências. Pergunta de número 69. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Segundo, Ciências Abstratas. Pergunta: no quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas, como a matemática, a estatística e a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Emmanuel responde: ainda aqui, observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais, e a lógica, orientando as atividades intelectuais do homem, nas contingências de sua vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária, mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos, ou meios, para que o homem atinja a ciência da vida, em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência, que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. Iniciemos agora a leitura do questionário de subtítulo. Terceiro, Ciências Especializadas. Perguntas de números 70 a 79. Pergunta, número 70. As ciências especializadas, como a astronomia, a meteorologia, a botânica e a zoologia, foram criadas pelo esforço do espírito humano, na evolução das ciências fundamentais. Emmanuel responde: como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano, no sagrado trabalho da entidade abstrata, a que chamamos civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas. Todavia, convergem para a ciência integral no plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais, na glorificação do homem redimido. Pergunta, número 71. Como julgar a posição da Terra, em relação aos outros mundos? Emmanuel responde: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda, para que possamos assinar-lhe a definição, com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol, é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol, 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia, sem esquecermos que a Terra, é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Pergunta, número 72. Existem planetas, de condições piores que as da Terra? Emmanuel responde:
Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso, e no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros, ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos. Pergunta, número 73. A humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Emmanuel responde: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas, procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo, e examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Pergunta, número 74. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Emmanuel responde: pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial, por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Pergunta, número 75. Na diversidade de suas experiências, é o espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Emmanuel responde: esse é um imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos, dentro das leis do aperfeiçoamento. Pergunta, número 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados, mais tarde, pelos homens? Emmanuel responde: os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los, de acordo com os ascendentes espirituais, a serem observados em todos os processos evolutivos. Não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, em benefício de todos. Pergunta, número 77. Os espíritos se preocupam com a botânica? Emmanuel responde:
Na botânica, encontrais as mesmas incógnitas dos princípios, apenas explicáveis pelos fatores transcendentes. O que prova a atenção do plano espiritual para com o chamado reino dos vegetais. Esse departamento da natureza, campo de evolução como os outros, recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor, através da assistência de seus mensageiros, desde os pródromos da organização planetária. Recordai-vos de que o homem é discípulo numa escola, que o seu raciocínio já encontrou organizada pela sabedoria divina, e em nome daquele que é a origem sagrada de nossas vidas, amai as árvores, e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Pergunta, número 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais. Emmanuel responde: sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível, mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar, detidamente, os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta, que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram, em consciência, com os patrimônios da natureza terrestre. Pergunta, número 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Emmanuel responde: considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem, nos valores gradativos da evolução, e ergamos, em nosso íntimo, o santuário eterno da fraternidade universal. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo 4, Ciências Combinadas. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.